vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Reconheça tua bondade.
nós queremos saudar a todos que estão conosco, a igreja, aqueles que nos visitam, a você que recebeu o link para participar do nosso culto. Hoje é um culto que a gente se dedica, a gente chama do culto das senhoras, né? Mas, na verdade, é um culto para todos nós como igreja. Nós vamos dar início ao nosso culto clamando ao Senhor. E você que recebeu o link, está na sua casa, você vai ficar da melhor forma que lhe convier, mas a igreja, cada um de nós vamos nessa hora, em reverência ao Senhor, nós vamos nos ajoelhar para fazermos o clamor a Deus, pedindo uma bênção para o nosso culto. Amém? Vamos ajoelhar para orar ao Senhor. Eterno Deus, nesse momento solene, na qual nos prostramos diante do Teu altar, não por um costume, mas por uma necessidade, nós clamamos, Senhor, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus. Quando pedimos, nos dê acesso à Tua presença, que possamos, durante esse culto, desfrutar da Tua presença e da comunhão contigo. É o clamor que nós te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar e nessa hora nós vamos cantar um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos ter uma oração. Vou pedir que um dos pastores, um dos nossos companheiros, faça uma oração ao nosso Deus. Nosso Deus, nós intercedemos ao Senhor em favor deste culto, em favor de cada lar, cada família que está participando, ó Deus, deste culto. Pedimos que o Senhor opere, ó Deus, a bênção de salvação, a libertação, a plena comunhão com o Teu Espírito. Que grandes coisas, ó Deus, o Senhor possa realizar em cada lar, em cada família. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos cantar um louvor e aí eu quero falar com as crianças. Você que está em sua casa, as crianças, junto com a família, nós vamos juntos cantar um louvor alegremente, glorificando o nome do Senhor. Amém? Então nós vamos cantar junto com as crianças mais um louvor de glorificação ao nome do Senhor. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo brilhar.
Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora chegou a hora da palavra de Deus, na verdade, que não pode faltar no nosso culto, que é tudo para nós, né? Então nós vamos ler a palavra, os irmãos podem buscar aí em segundo epístola de João, né? No capítulo 1, no verso 1 e também o verso 8. Todos localizaram? As crianças também localizaram em suas Bíblias? Então diz assim, e assim diz a palavra do Senhor. No primeiro verso, diz assim: o ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Verso número 8: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Pai eterno, nós te bendizemos já pela leitura da tua palavra e pedimos que agora o teu Espírito Santo possa falar o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a palavra do Senhor, nós temos aprendido, né, que toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. E, na verdade, João, quando escreve, ele não só escreve ali para os irmãos da sua época, mas ele escreve profeticamente para nós, para a igreja desse momento que nós vivemos. Então, a palavra, ela tem um conteúdo profético, que, na verdade, é o que mais nos interessa como igreja. Porque nós vivemos dias na qual a palavra de Deus fala de dias trabalhosos, fala de dias difíceis, fala desse momento que nós vivemos dentro desse contexto da humanidade. Então a palavra para nós ela é muito interessante quando nós vemos esse veio profético, quando nós entendemos que tudo que nós estamos vivendo está dentro de um programa, de um projeto. E esse projeto não é feito por homem, por denominação, por religião, mas é um projeto definido por Deus na eternidade e que se cumpre nos nossos dias para preparar o homem para voltar para a eternidade. Então nós falamos de um projeto de salvação. Quando João escreve aqui, ele estava falando para nós, para a igreja dessa hora. Ele começa dizendo assim, o ancião, né? E nós podemos identificar quem é essa figura do ancião. Essa figura do ancião é a figura de Deus Pai, porque está falando de um projeto eterno, de uma obra eterna, de eterno, de algo perene, não é algo passageiro, é algo que foi construído por Deus para trazer um homem segurança. Então, quando ele fala assim, o ancião, a senhora eleita, então ele está falando, meus irmãos, para a igreja desta hora. A senhora eleita fala da igreja fiel, fala daquela que tomou posse das revelações, do mistério, daquilo que Deus está fazendo nessa hora. Fala da salvação, como diz a palavra em 1 Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, quando João escreve aqui, ele está falando para nós, para a igreja, uma igreja madura. Por isso que ele fala senhora, quer dizer, uma igreja madura, uma igreja forjada com experiências pessoais com o Senhor, né? Uma igreja que gera, né? A senhora eleita fala de uma igreja que gera, uma igreja que nessa hora está produzindo filhos, né? Uma igreja que há 2000 anos vem lançando a palavra, a semente, e a cada dia essa família cresce, né? A família de Cristo, a cada dia essa família cresce cada dia, porque cada dia mais filhos são gerados, a cada dia nos nossos cultos mais pessoas aceitam esse projeto de salvação. Fala de uma senhora eleita, fala daquela que é fiel ao projeto. A igreja do Senhor, ela é fiel ao projeto de Deus, aquilo que Deus determinou. E interessante que ele não diz nome. Por que João não menciona o nome aqui? Sabe por quê, meus irmãos? Que mostra a universalidade da igreja. Fala de uma igreja que não tem nome, porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai buscar o seu corpo. Ele não vai buscar uma denominação, ele vai buscar aqueles que estão dentro do projeto, aquele que é fiel ao projeto, aquele que entendeu o chamado. Porque Deus chama, Deus elege e chama o homem para caminhar com ela. Então a igreja é essa instituição maravilhosa, com experiência madura. Nós estamos vivendo esse momento
Uma igreja que está sobre a face da terra, uma igreja madura, que sabe muito bem de onde veio, sabe muito bem onde está e sabe, melhor ainda, para onde vai, sabe o seu destino. Então, quando ele fala aqui, diz o seguinte: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Quem são os filhos? Somos nós. A igreja, eu, você, somos nós que aceitamos o Senhor. Fala justamente de uma igreja, dos frutos da igreja. Os frutos da igreja somos nós. É aqueles que estão nessa hora nascendo de novo, nova criatura. Como o Senhor falou, certa ocasião, para aquele homem, diz a passagem bíblica, se não nascer da água e do Espírito, não é digno do reino. O homem precisa ter essa experiência do novo nascimento, de conhecer esse Deus glorioso que está operando salvação a cada momento, a cada instante. Nós somos herdeiros, ou seja, co-herdeiros. O Senhor nos fez filhos, o Senhor nos deu acesso à sua herança, a herança que é reservada ao Filho, a Jesus, ele foi estendida para você e para mim, quando nós aceitamos ele como Salvador. Então essa é a grande bênção para a vida da igreja. Ele diz assim, aos seus filhos, aos quais amo na verdade. Que coisa interessante, né? Mostra desse amor de Deus, desse amor longânimo, benigno, que ama o homem, seja em qual situação. Por isso que nós dizemos, como Paulo disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não é verdade? Então a igreja que professa essa fé, né? Essa fé gloriosa de ter dado essa grande bênção da paz do Senhor. E ele diz assim, completando o texto, diz assim, mas também todos que têm conhecido a verdade. E eu queria perguntar a você que nos assiste, quem é essa verdade? Que verdade é essa? É a verdade condicional? É a verdade nossa, a verdade do homem, que muda a cada instante? Que verdade é essa nós temos conhecido? Jesus, essa verdade absoluta, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É um Deus que não muda o seu projeto, o projeto dele é eterno. Não é Deus que está mudando de acordo com as circunstâncias, porque nós, seres humanos, somos assim. Nós andamos por circunstâncias, mas Deus não. Deus estabeleceu um projeto que está valendo até hoje. Ontem, hoje e para sempre, o Salvador é igual. Nós estamos falando de um projeto eterno. E ele diz assim, e todos que têm conhecido a verdade. E, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, né? A palavra de Deus fala sobre isso. E se nós formos para a Bíblia, vamos ver o que Isaías fala. Vamos lá em Isaías 59, vai ser projetado. O que Isaías fala? Olha bem o que Isaías fala. Pelo que o juízo, olha bem, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Vá ao verso 15. Sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos olhos que não houvesse justiça. Então, o profeta Isaías, ele profetiza sobre esse momento, onde a verdade está cambaleando, tropeçando pelas ruas. Meus amados, infelizmente essa é a realidade. O homem não quer a verdade, mas nós glorificamos o Senhor porque nós conhecemos a verdade absoluta, que é o Senhor Jesus. Por isso que a palavra de João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade, ou seja, conhecereis a Jesus, e esta verdade, ou seja, Jesus vos libertará. Há uma igreja que nessa hora está vivendo esse momento, onde nós conhecemos a verdade, tivemos o privilégio de conhecer a verdade, que é Jesus. Jesus se revelou, o mistério se fez real na nossa vida. E contribuindo conosco, o profeta Oséias, ele fala de algo extraordinário, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a experiência da igreja é justamente essa, é conhecer e prosseguir em conhecer. Não é um ato simplesmente de conhecer, mas prosseguir a conhecer, é o processo,
É ato e processo, é a eleição, o chamado e agora o processo de continuar conhecendo, porque a cada dia na nossa caminhada nós conhecemos mais um pouco do nosso Salvador, mais um pouco dessa personalidade extraordinária que é a figura do Senhor através do seu Espírito Santo. Porque Deus tem revelado uma igreja a essa senhora eleita, a essa igreja que foi eleita por Deus para levar a verdade. Não a verdade do homem racional, mas a verdade absoluta, a verdade que não tem como contestar. Então fala dessa experiência da igreja, desse momento que a igreja vive, desse privilégio, né, de ter o mistério revelado, porque Jesus é o mistério. Ele é o mistério da palavra. O homem passa a sua existência e às vezes não descobre que dentro de si ele leva um grande segredo. Porque nós trazemos em nós a nossa alma, e a nossa alma é eterna. E ela tem dois destinos. Ou ela viver a eternidade sem Deus, ou ela vai viver a eternidade com Deus. Por isso que hoje nós podemos glorificar o Senhor, porque não estamos enganados. Nós conhecemos a verdade é Jesus Cristo revelado ao nosso coração, que traz para nós a segurança, a certeza de um porvir. E é essa igreja que caminha nessa hora. Mas é muito importante também nós nos deter no que diz o verso número 8, para que a gente possa concluir essa mensagem. No verso número 8, né, João escrevendo, ele diz assim: olhai por vós mesmos. Por que João escreve falando isso? Porque ele fala de uma experiência, responsabilidade pessoal quanto à obra de Deus na sua vida. O pai não pode fazer pelo filho, nem um filho pelo pai. A obra de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é uma experiência pessoal. Por isso que ele diz, olhai por vós mesmos. Ou seja, vigiai, estejais atento a isso. Há uma herança a ser transmitida. Essa herança que um dia nós conhecemos e continuamos a conhecer. Essa herança que não parou simplesmente no chamado, mas essa herança que continua a cada dia. Nós somos herdeiros de um grande reino, do reino de Deus, de um reino maravilhoso. Mas por quê? Por que João escrevendo ele fala olhai por vós mesmos? O texto complementa. O texto diz assim, para que não percamos o que temos ganho. Meus amados, mas pastor, eu posso perder? Claro que posso. Siga o conselho de Davi, do Salmo 119, quando Davi diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O grande segredo hoje da igreja é uma igreja que conhece a palavra. Por isso nós temos tido os estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Por isso, a cada dia nós estamos estudando, sabe para quê? Para conhecer mais e mais da palavra, para não sermos enganados pelo mundo que aí está, pelas circunstâncias que estão à nossa volta. A igreja, ela vive da palavra, a palavra é tudo para nós, porque é a palavra, porque Jesus falou isso, porque errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O mundo desconhece que existe um Deus que o chama, que te convida para uma salvação, não para uma denominação, mas para uma experiência de eternidade, de vida eterna. Por isso que a palavra, quando João escreve, ele diz, para que não percamos o que temos ganho. E eu pergunto, o que é que nós temos ganho? O que é que nós temos de valor? O que nós ganhamos? Vida eterna. Certa ocasião, os discípulos procuraram Jesus e perguntando, Senhor, largamos tudo que tínhamos. Barco, com rede furada, passaram a noite, não pegaram nada, mas foram falar. Senhor, o que é que nós vamos ganhar? E o Senhor disse, nesta vida, 100 vezes mais, no porvir, a vida eterna. A igreja, dessa hora, ela sabe que o seu presente, que a sua bênção não é aqui. Porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Há um projeto eterno. E diz a Bíblia que lá na eternidade, nas mansões celestiais, não existe choro, não existe dor, não existe tristeza, não existe traição, não existe decepção. Já pensou? É tudo isso que Deus preparou para você e para sua família. E para mim também. Deus preparou para o homem que crê. Por isso que ele diz a respeito disso,
orai, né? Para que não percamos o que temos antes, antes recebamos o inteiro galardão. Que galardão é esse? O inteiro galardão fala da salvação eterna, fala viver com o Senhor para sempre. E se há alguma coisa que nos motiva a caminhar, é saber que em breve, muito em breve, o Senhor Jesus virá. Não porque o pastor aqui está falando, não, porque as Escrituras falam. Porque tudo o que está dito na Escritura já se cumpriu. A palavra de Deus, você pega o Evangelho de Mateus e lê, e você vai ver que as notícias de amanhã do jornal já estão atrasadas, porque Jesus deixou dizendo o que ia acontecer. E ele disse, quando vir essas coisas acontecendo, que é profético acontecer, olhai para o alto, que próximo está a vossa redenção. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, a palavra é para nós, a senhora eleita, os filhos, e esse momento glorioso de nos voltarmos para o Senhor, porque o dia do Senhor se aproxima. Vamos glorificar o nome do Senhor por mais essa bênção, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos glorificar, cantar um hino de louvor, de glorificação ao nosso Senhor. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ouve meu piloto ser, oh, não temas, só consigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, sou contigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, só contigo, eu piloto até o fim, não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Estarmos diante do Senhor nesse momento, estarmos aqui nesse dia para glorificar o nome do Senhor. Nós vamos agora, nessa hora, glorificar o Senhor, encerrando o nosso culto, entregando a nossa adoração ao Senhor. Pai eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos por essa tão grande salvação, por essa bênção que sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas também tempos onde o Teu Espírito Santo está sendo derramado, revelando a todos que querem, que todos que desejam esta obra gloriosa. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. E agora, em Teu nome, dizemos que a graça maravilhosa, essa graça salvadora do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, esse amor imensurável de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós,
e sobre todo o povo do Senhor, aqui agora em toda parte, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso curso está encerrado e você que nos assiste, que quiser transmitir uma experiência para os nossos irmãos que estão no exterior, basta apontar sua câmera para o QR Code que está projetado aí na tela e você pode contribuir mandando a sua experiência. E para os demais, aqueles que desejam uma assistência, aqueles que nos visitam, se você quer uma assistência, uma oração, também está aí esse QR Code que você pode enviar a sua experiência e também o número 0800, onde você pode ligar a qualquer momento, 24 horas por dia, tem um 0800 à sua disposição, 0800 707 3076, onde você pode receber assistência, uma oração, se assim desejar. Assim se encerra o nosso culto e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Veja em primeira mão as novidades que a Igreja Cristã Maranata preparou especialmente para você e toda a sua família. Ouça em qualquer lugar e na hora que desejar. Nossos louvores inspirados na Palavra de Deus, que falam direto ao coração. Escolha sua faixa favorita e seja edificado. Esses álbuns foram preparados com muito carinho para crianças, intermediários, adolescentes, grupo de louvor e também disponibilizamos álbuns instrumentais. São mais de 250 hinos e todos eles estão disponíveis em todas as plataformas digitais do planeta. Baixe agora sua plataforma de áudio preferida no celular, tablet ou computador e procure Igreja Cristã Maranata. Com apenas um clique, você escolhe o seu louvor favorito e pronto! É só aumentar o volume, ouvir, cantar junto e meditar. E o melhor, quantas vezes quiser. Maranata, o Senhor Jesus vem! Hoje